Entramos no G4. Aquele papo de, pô, toda hora, toda rodada que o Botafogo precisa ganhar para entrar, nunca entra. Entrou. Entrou no G4, pelo menos até domingo, quando o nosso adversário direto, o Náutico, do Grande Chamusca, vai jogar contra o Vitória. Botafogo entra no G4, vai dar uma secada no Náutico, mas o que importa é que o Botafogo comece esse segundo turno da melhor maneira possível. 2 jogos, 2 vitórias, e o vídeo de hoje é como se manter no G4, porque entrar nós entramos. Agora é se manter. Qual é o segredo? O canal Gigante Glorioso vai trazer isso aqui para vocês, galera. E outra, Procuradoria, sem ter o que fazer, recorre ao STJD para uma punição maior ao Anderson Moreira. Eu vou dar pouquíssima atenção a essa palhaçada, eu vou focar na vitória do nosso Fogão. Então vamos lá, galera. Como o Botafogo vai se manter no G4, porque a luta para entrar foi muito grande. Nós já estávamos no G4 durante 3 ou 4 rodadas, né? Desde a terceira rodada do turno, após a vitória sobre o Remo, o Botafogo ficou no G4 na terceira, na quarta, na quinta rodada, né? E aí ficou sem jogar uma, perdeu para o Sampaio Corrêa, saiu do G4. Inclusive para o próprio Sampaio Corrêa, lá no turno. Agora, coincidências ou não, o Botafogo, logo após a vitória sobre o Curitiba, pertinho já do jogo contra o Remo, retorna ao G4. Claro, precisa dar uma secada no adversário direto, que é o Náutico, que vai jogar nos aflitos contra o Vitória da Bahia, que vem se recuperando, é bom dizer isso, né? Vitória tá lá atrás, mas vem de uma boa vitória sobre o Guarani, né? Que tá brigando ali na frente também. Então, o que o Botafogo precisa fazer, além, claro, de dar uma secadinha no Náutico, no jogo contra o Vitória, para não sair desse bloco, né? E galera, eu falei ontem na live, se você não assistiu, assista aí a nossa live, uma festa foi a nossa live, 2 horas de live falando dessa vitória, tudo sobre a vitória do Botafogo sobre o Curitiba ontem, lá no Couto Pereira. E nós falamos que, por mais que o Náutico vença o Vitória, que também não é nenhum resultado, oh meu Deus, agora acabou, né? Olha lá, 1-0 Náutico. O Botafogo, ele tá numa sequência, gente. Em 9 jogos, 7 vitórias. Essa sequência com o Anderson Moreira é muito improvável que o Botafogo não vá brigar por título. Eu não tô nem falando mais de G4. Entrar no G4 nós já entramos. Mostrar a nossa força nós já mostramos. O melhor time da Série B no momento é o Botafogo. E, cá para nós, é o time grande da Série B. É o que vem colocando camisa, vem colocando vontade, vem colocando tudo dentro de campo, consciência tática, para poder sair com resultado positivo. Perdemos um jogo atípico para o Operário, num campo pesadíssimo, num clima adverso, com pênalti não marcado, e já passou. Por mais que a arbitragem esteja dando aí 15 minutos de acréscimo, mais 45 de acréscimo, o Botafogo está conseguindo se segurar, o Botafogo está conseguindo, no jogo contra o Coxa, com mais tranquilidade, manter o resultado. Contra o Vila Nova foi uma bagunça no final, devido às substituições, mas contra o Coxa não houve pressão, não houve aquele sufoco, né, do jogo contra o Vila Nova. O Botafogo está conseguindo entender que ele é o time grande dessa Série B. E aí eu trouxe 5 dicas aqui do canal GG para que o Botafogo se mantenha no G4. E a primeira delas, o Anderson Moreira falou na sua coletiva. Muita festa no vestiário, a torcida está muito satisfeita porque era o jogo mais difícil do campeonato para o Botafogo até o momento. Eu estou falando do líder. E não estou falando de um líder aleatório. Como, com todo respeito, vamos lá, o Confiança está na liderança do campeonato. A gente sabe que o Confiança não montou um elenco para isso. Com todo respeito ao Confiança. Mas o Curitiba estar na liderança do campeonato, o Curitiba ele tem esse planejamento de voltar à Série A. E aí, estar na liderança é uma consequência, né? Então o Curitiba é das equipes que é favorita ao acesso, que é favorita a título. E o Botafogo foi pegar o Curitiba numa sequência. Curitiba não perdeu na Série B dentro do Couto Pereira, foi perder agora para o Botafogo. Então era o jogo mais difícil da temporada para o Botafogo passou por esse teste. Agora o Anderson Moreira, a primeira dica, ele falou na entrevista: não relaxar, não acomodar. Então,
o que aconteceu no jogo contra o Vila Nova, lembra que eu falei isso para vocês aqui, foi muito importante. Tomar aquele sufoco todo, tomar aquelas bolas na trave, porque se o jogo termina 3-0, do jeito que estava, poderia rolar uma acomodação. Ah, agora somos o melhor time, a camisa azul é maravilhosa, tá tudo certo, não precisa mudar nada. Viu o que aconteceu. O Botafogo ressuscitou até o Vila Nova, que vem ganhando partidas importantes aí, bateu o Avaí na última rodada. Então, o Botafogo passou um sufoco contra uma das equipes que estava lá embaixo. Serviu para ligar o alerta, que não dá para relaxar em momento nenhum. Não dá para acomodar em momento nenhum. Então o Botafogo venceu a melhor equipe da Série B na tabela, né? Na tabela. Para mim, a melhor equipe da Série B é o Botafogo, no momento. O momento é do Botafogo. E o Botafogo vai enfrentar o Remo. Um Remo que vem desfalcado, assim como o próprio Botafogo, né? Que se reinventou nessa partida contra o Coxa. E o Botafogo não pode acomodar. Tem tudo para conquistar no sábado que vem mais 3 pontos. Tem tudo para conquistar mais 3 pontos. O Remo vinha numa sequência muito boa, agora deu uma parada, perdeu aí alguns jogos, empatou com o Brasil de Pelotas. Então, já está dando uma arrefecida. O Botafogo tem que aproveitar esse momento em que a curva do Remo começa a decair. Tem tudo para conseguir, mas o primeiro passo é não acomodar, não relaxar. Jogar o tempo inteiro como jogou a partida contra o Curitiba. O segundo ponto importantíssimo para o Botafogo se manter no G4 é fazer o que está fazendo. Manter o aproveitamento sensacional jogando em seus domínios. O Botafogo é o melhor mandante da Série B. Como tropeço, o Botafogo tem uma derrota para o Goiás e um empate contra o Cruzeiro. No mais, apenas vitórias. Então o Botafogo, se mantiver esse aproveitamento sensacional dentro do Newton Santos, o Botafogo não sai do G4. Mesmo se o Botafogo fizesse a campanha pífia que fez no primeiro turno fora de casa, se o Botafogo vencesse todos os jogos dentro de casa, o Botafogo também não sairia do G4. Só que nós já batemos o Curitiba fora, então a nossa campanha fora já começa a 100%. Nós já vencemos fora de casa o melhor time da competição na tabela, o líder, né? E agora é manter esse aproveitamento dentro de casa, é importantíssimo. O Botafogo tem 2 jogos cruciais. Depois do jogo contra o Remo, Londrina e Náutico. Londrina é um adversário que está lá embaixo, está se recuperando, vem de uma sequência interessante nos últimos 6 jogos. Londrina não perde, né? Então são 4 empates e 2 vitórias, né? Mas não está perdendo. Mas é uma equipe que tá lá embaixo. O Botafogo tem obrigação de vencer. O Curitiba também não vinha perdendo. O Botafogo foi lá e venceu. Então o Botafogo tem Londrina e Náutico, que é um jogo de 6 pontos. Mais um jogo de 6 pontos. Esse contra o Coxa era o jogo de 6 pontos para título. O Botafogo está a 5 pontos do Curitiba agora. E esse jogo contra o Náutico é por briga de G4. Né? O Fogão tem que bater o Náutico até por uma questão moral contra o senhor Chamusca. Né? Então, se o Botafogo mantiver o aproveitamento dentro de casa, ele não sai mais do G4. E aí a briga é lá em cima para a taça. Né? Bom, terceiro tópico aqui, galera, que eu anotei é vencer mais 4 jogos fora de casa. No retorno, o Botafogo tem 19 jogos, né? Obviamente, são 20 equipes. No retorno, são 10 jogos dentro do Newton Santos e 9 fora dos seus domínios, certo? Agora 8, né? Porque o Botafogo já venceu o Curitiba ontem. Se o Botafogo vencer mais 4 jogos desses 8 fora de casa, mantiver aí nos próximos jogos 50% de aproveitamento, o Botafogo não sai mais do G4. Por quê? Vai manter o seu aproveitamento dentro de casa e ainda vai conseguir beliscar dos 9 jogos fora 5 vitórias. Já vencemos o Coxa, se vencermos mais 4, temos um aproveitamento de campeão. Olha só, os próximos jogos fora de casa. Remo, todo respeito ao Remo, a gente tem que ver se vai ter torcida ou não, porque isso influencia também, né? Isso beneficia muito o time da casa. Se tiver torcida, vai ser a capacidade mínima também, 30%, mas num estádio como o Baianão, né, que é um alçapão, enfim, né, eu acho que só... O Curitiba, aliás, tem que bater palmas pro Curitiba. O Coxa poderia colocar e não quis colocar. Não quis colocar para não atrapalhar a isonomia do campeonato. Tá? Então, parabéns ao Curitiba.
Não sei se o Remo vai ter a mesma postura, não sei como é que vai ser isso, galera. Mas o Remo joga desfalcado, o Botafogo é favorito para essa partida contra o Remo. Podemos beliscar mais uma vitória. Depois do jogo contra o Remo, a gente tem CSA fora, que tá perdendo, e perdeu pro Náutico. Perdeu pro Náutico do Chamusca, fora, dentro de casa. A gente tem Vitória e a gente tem o Cruzeiro. Claro que vai ter aquela questão, será que até lá vai ter torcida? Provavelmente, galera, tenha. Né? Provavelmente tenha. Em algumas partidas aí, torcida. Tá? Até lá, provavelmente tem. O que não tira a capacidade técnica do Botafogo de conseguir angariar 4 vitórias. Não sei se vai ganhar desses 4, mas estou mostrando para vocês que os próximos 4 adversários do Botafogo fora de seus domínios, Remo, Vitória e Cruzeiro, fazem parte da turma de baixo. Não é isso? E o CSA está brigando para conquistar ali, pelo menos na briga de G4, alguma coisa, alguns pontos. Não está conseguindo, né? Quando parece que vai, fica pelo caminho. Então são 4 jogos prováveis do Botafogo pontuar. Tá? Então vamos lá, vamos manter essa esperança de que o Botafogo vai conseguir pelo menos 50% desse aproveitamento fora de casa. Eu acho que vai conseguir mais. A quarta dica, galera, é recuperar jogadores lesionados. Isso aí talvez seja o maior desafio do Anderson Moreira, porque ele conseguiu passar pela primeira prova. Ele perdeu o Hugo, colocou o Jonathan. Ele perdeu o Jonathan. Muita calma nessa hora. O Jonathan tá fora da Série B. Não, ele estava sem jogar há muito tempo. É natural que houvesse uma dificuldade maior, né? Não conseguiu atuar a partida inteira. Então, ele conseguiu improvisar o Varley ali, galera. Então, o Anderson Moreira está tirando coelhos da cartola. É claro que o Botafogo precisa recuperar jogadores lesionados. O Botafogo precisa o mais rápido possível recuperar Diego Gonçalves. Tive até um diálogo mais intenso com o Anderson Mota na live de ontem, que ele acha que o Diego Gonçalves vai perder 10 jogos. Eu não posso acreditar nisso. Para mim, o Diego Gonçalves tem que perder no máximo 6 jogos. O departamento médico do Botafogo precisa recuperar os seus jogadores com mais rapidez. O Ronald precisa voltar. O Gatito Fernandes precisa voltar logo. Diego, parabéns ontem, fez 2 defesas difíceis, mas não pode ser o goleiro titular do Botafogo até o fim da Série B. É muito susto. É um bom reserva, mas o Gatito Fernandes precisa voltar para trazer essa confiança dentro de campo que o Joel Carli trouxe quando virou titular. Certo? Então, departamento médico do Botafogo, vamos trabalhar com mais rapidez. Né? E a quinta dica, na minha opinião, o Botafogo precisa trazer pelo menos 2 reforços. Eu ia dizer que a quinta dica é manter o Rafael Navarro, né? Mas isso depende do Botafogo, que já fez a sua proposta. A última proposta, talvez. Né? O Botafogo elevou aí o valor da renovação a um patamar sangrando. Tá certo. É o jogador mais valorizado do futebol brasileiro com o contrato a se encerrar em dezembro. O Rafael Navarro. Então o Botafogo tinha mesmo que fazer um esforço maior. Mas agora depende dos representantes, do próprio jogador, né? Se quer ou não ficar. Acho que vai ficar. Acho que o Navarro vai ficar. Beleza? Mas se o Navarro ficar, o Botafogo precisa ainda trazer 2 jogadores, 2 reforços. É um para ponta, porque eu não sei se o Diego Gonçalves volta realmente nesse prazo aí de 6 jogos, que já é muita coisa. O Botafogo precisa trazer um jogador para atuar na ponta esquerda. Tem o Enio? Tem. Tem o Marco Antônio, tem o Varley? Tem, mas vocês viram que não é a mesma coisa que o Diego Gonçalves, né? Eles não têm o mesmo ímpeto ofensivo. Acho que o Botafogo precisa ir ao mercado, tá mapeando aí, né? E o Botafogo precisa trazer ou um atacante, dependendo da situação do Navarro, ou um meia. Não acho que precisa trazer um lateral esquerdo, galera. Não acho que precisa trazer um lateral esquerdo. O Freeland tem um tesão com lateral esquerda. Ele já trouxe Rafael Carioca. Chega. Temos o Jonathan, que não se machucou, tá? E o Guilherme Santos como reserva, cara. Como reserva da Série B. Tá bom, gente. Tá bom. Eu sei que ele é ruim de bola. Sei que ele é atabalhoado e tal. E na pior das hipóteses, improvisa o Varley. Não deu certo? Improvisa o Varley. Tá bom, galera. Não precisa gastar aí bala na agulha, que é pouca, com lateral esquerdo. Tá certo? Então são 5 dicas que eu acho que vão manter o Botafogo nesse G4 e vão garantir o acesso até com rodadas de antecedência se o Botafogo se mantiver nessa pegada. 2 rapidinhas aqui, gente. Necessidade de Navarro ficar, né? Tava falando agora. O Botafogo já fez o seu esforço financeiro, já fez a sua engenharia financeira e acho que precisa fazer mesmo. Precisa fazer até mais.
para manter esse jogador pelo menos até final do ano. O Botafogo precisa se valer de todas as armas, sem vaidade, sem nada disso. Se valer de todas as armas para manter o Navarro, que vem sendo decisivo. Próximo jogo já não está contra o Remo, né? Vai ser o Rafael Moura, é a chance de ouro do Rafael Moura também provar a que veio aqui no Botafogo. E segunda rapidinha é a Procuradoria querendo o aumento da pena do Anderson Moreira. Anderson Moreira já jogou, já voltou a campo, Botafogo já venceu. Tem gente na Procuradoria que não tem o que fazer, né? Devem ser torcedores do Fluminense, que já é um desespero, já é lamentável. E não devem ter família, né? Não devem ter amigos. Vão procurar o que fazer, gente. Final de semana, vão curtir. Busquem, caçem amigos na rede social se vocês não têm. Eu sei, torcer pro Fluminense é complicado. Mas enfim, fico por aqui desejando um ótimo fim de semana a todos vocês. Entramos no G4 e deles não vamos sair. Aquele abraço, saudações alvinegras. Fui!